E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos com o nosso podcast de Copa do Mundo, mais classificadas, né? Mais seleções classificadas aí para as oitavas de final. E destaque aí para essa partida. Destaque para duas goleadas, obviamente, né? A Holanda não tomou qualquer conhecimento do Vietnã, meteu um 7-0 que olha, vamos chegar lá, né? E a Inglaterra acabou de marcar 6-1 para cima da seleção chinesa. Confesso que eu esperava uma vitória fácil, mas não uma goleada desse tamanho. Esse foi um jogo que eu tô. Já abro aqui logo de cara, né? Porque, bom, vamos primeiro de Vietnã e Holanda, porque vai ser mais fácil de falar, porque não tem muito o que ser falado desse jogo. Foi uma amassada, assim, de proporções monumentais, né? De proporções monumentais. Foi algo que o que as holandesas, eu ia falar francês, o que as holandesas fizeram, questão de 5 gols só no primeiro tempo. E curioso que cada jogo, que assim, os 5 gols foram de uma jogadora diferente, né? A Martins fez o primeiro, já logo no começo do jogo, assim, cara, muito fácil, muito, mas muito fácil. Eu venho falando aqui, né, de algumas goleadas, é outra categoria. É outro esporte que é praticado pela seleção do Vietnã e pela seleção holandesa. É outro esporte. Eu antes, quando rolou o jogo entre Holanda e Estados Unidos, foi um jogo difícil. Eu até falava, pô, o jogo contra o Vietnã vai ser uma goleada da Holanda, porque é muito mais time. Só que eu imaginava coisa assim, de 4-0, 5-0, porque até então o que a gente tinha visto da seleção holandesa uma seleção que joga por um resultado. Elas não precisam de muito. Né? Elas, contra Portugal, fizeram um gol e foi uma vitória tranquila para cima de Portugal. Não precisou fazer muito esforço. Contra os Estados Unidos aí já foi um jogo mais tático, né? Mais estudado. Foi um bom jogo, foi um excelente jogo. E a Holanda até sai na frente muito cedo. Estados Unidos que empata no segundo tempo, mas cara, é muito controlado o jogo para a Holanda, né? Mesmo contra os Estados Unidos, o empate não é que elas aceitaram o empate, é que pela situação do jogo, pelo desenho do jogo, foi um resultado ok. E contra o Vietnã, os gols foram saindo assim de uma forma tão natural. E uma coisa que me surpreendeu foi que elas não tiraram o pé em nenhum segundo. Em nenhum segundo. O segundo tempo poderia ter saído mais 5 gols. O primeiro tempo teve 5 gols, o segundo tempo poderia ter saído mais 5 gols tranquilamente, só não saiu porque, assim, o acaso do destino. Porque elas continuaram indo para cima, elas continuaram criando, elas continuaram tentando. E, cara, vamos lá, vai. Gol da Martens muito cedo. Segundo gol da Snoerdes, não sei como é que é a pronúncia, da Kátia. Eu vou falar Kátia porque o sobrenome é mais complicado. E essa Brooks, meu Deus do céu, que jogadora é essa? Sim, é uma jogadora espetacular. Jogadora espetacular. Jill Roord fez o quarto gol e o quinto gol pela Van de Donk. Van de Donk. Então, 5 jogadoras diferentes, 5 gols logo no primeiro tempo. Só que o destaque fica para essa Brutes aqui. Ela fez 2 golaços, assim, mas assim, foram 2 gols espetaculares. Você pode até falar, quando ela fez o primeiro gol, no primeiro gol dela, no primeiro tempo, eu olhei e falei, cara, se pega uma seleção americana, se pega uma seleção inglesa, se pega uma seleção sueca, ela não faz esse gol, mas nem que ela quisesse. Porque eu achei que foi um gol de rara felicidade. Ela dá um chutaço, a bola pega um efeito impressionante. E assim, um chute de muito longe, cruzado, absurdo de chute. Só que no segundo tempo ela replica a dose. E assim, o que é assustador é a qualidade do chute, porque não é um chute só com efeito, é um chute forte. É um chute muito forte, com muita velocidade, com muito efeito. Assim, é uma jogadora que ela deixou o cartão de visita dela e mostra que se as adversárias derem espaço, ela vai punir. É óbvio que o contexto do jogo ajuda muito, porque você pega uma equipe que dá espaço, né? Elas não aproximavam muito a marcação, as linhas muito distantes, né? O time não é compacto, ele se perdeu assim, por vários momentos do jogo, essa seleção do Vietnã, que é um grupo de jogadoras muito, muito guerreiras, né? Que correm muito,
Mas taticamente, assim, o jogo inteiro pareceu que foi um jogo de correria só, não tinha tática. Era correr para atacar e correr para se defender, e se defende do jeito que dá. Então facilitou muito a vida da Brutes, obviamente, mas, assim, cara, o refino técnico dos dois gols dela, assim, é uma coisa impressionante. É uma coisa, assim, absurda. É uma coisa absurda. É uma jogadora para ficar de olho, porque ela pode ser o desafogo para essa seleção holandesa em vários momentos no mata-mata. Porque é uma jogadora de uma qualidade de chute fora da área espetacular. O desafogo, quando tá difícil de entrar, quando tá difícil de. Porque o chute que ela dá, e eu tô destacando aqui, tô dando muito destaque para você procurar e ver. Que foi os dois gols dela foram assim maravilhosos, uma pintura mesmo. Assim, como eles falam no inglês, né? Assim, é masterclass. Assim, um chute que, cara, mesmo se tivesse uma defesa compacta na frente dela, o chute ele sai tanto, assim, ele é um chute na diagonal, com tanto efeito, e com tanta força, que ela quebra linhas. Se ela souber, se a Holanda souber usar essa jogadora em jogos truncados, ela pode ser mesmo que ela não faça gol, ela vai fazer um salseiro, a bola vai rebater, a goleira pode espalmar para o meio da área. Só que foram dois chutes absolutamente indefensáveis, né? Indefensáveis. Que jogadora para ficar de olho, porque há muito eu venho falando na Copa, né? Pô, chuta, o pessoal, as jogadoras não chutam de fora da área, né? Elas ficam tentando um passe a mais. E até acho que no segundo tempo a goleada só não foi maior por causa disso. Sempre um toque a mais, sempre um toque a mais, um pouquinho de falta de felicidade, um pouquinho de falta de capricho, né? Até porque já estava tudo garantido, né? Tava tudo muito fácil. Então acho que elas tentaram, né? Ah, dar um toquinho a mais, tentaram deixar outras companheiras, né? Em situação de marcar gols também, né? Porque é uma oportunidade única na Copa, de você ter praticamente seu time inteiro marcando numa Copa do Mundo, né? Então acho que até por essa coisa de, pô, faz você, né? Faz você para você também ter o seu gol na Copa. E aí não foi uma goleada acachapante, mas foi uma goleada humilhante, né? Assim, é outra categoria, é outro nível, é outro naipe, assim, é outra parada. É outra parada. Uma goleada que eu repito aqui, eu até falei, pô, a Holanda vai golear o Vietnã. A briga dos Estados Unidos para a liderança do grupo e seria difícil, porque elas tinham que ter vencido a Holanda, que a Holanda ia golear o Vietnã. Uma seleção muito fraca, né? Muito fraca. Tanto assim, Portugal, por exemplo. Portugal sobrou para cima das vietnamitas e só não marcaram mais porque faltou capricho, né? O que elas chutaram de bola por cima do gol foi uma loucura. Mas que seleção, hein? Que seleção. É óbvio que assim, as goleadas, elas mascaram muita coisa. Porque, como eu falei, se pega uma Austrália, que é um time muito compacto e que não deixa muito espaço, né? Sempre tem uma jogadora muito perto, dificilmente ela teria dado os dois chutes. Mas, da distância que ela chutou, é comum que as adversárias deixem um pouco mais de espaço, né? Para tentar cortar uma linha de passe, para não perder para não dar um bote errado e aí pegar, né, ela dá um corte sem marcação. Então, da distância que ela chutou, normalmente se deixa um espaço maior. Cara, espero que ela faça mais isso na fase de mata, porque vai ser uma jogadora que pode, putz, definir até um jogo para a Holanda, né? Espetacular. Uma jogadora espetacular, assim como é a Lauren James da Inglaterra. A gente vai chegar no jogo da Inglaterra. O outro jogo que aconteceu, a Holanda, então, classificada com muita folga, tá? Assim, uma forma bizarramente tranquila. Bizarramente tranquila. Estados Unidos jogou contra Portugal e esse sim foi um jogo complicado para os Estados Unidos. Um jogo muito nervoso, porque as americanas não estavam classificadas. O empate, obviamente, classificaria as americanas, mas Portugal complicou o jogo contra a Holanda. Venceu fácil o Vietnã, que mostra que são três seleções que, apesar de Portugal estar um pouco abaixo, mostravam que nesse grupo tinham três seleções que competiriam e qualquer que passasse, passaria com méritos, porque os jogos entre elas foram muito competitivos. A Holanda conseguiu vencer e precisou só de um gol mesmo, porque, como eu disse, elas controlam o jogo de uma forma muito tranquila. Contra os Estados Unidos, Portugal
executou, praticou o mesmo jogo. As americanas tiveram mais posse de bola, um pouquinho. Aqui até inverteu, né? Porque no segundo tempo Portugal foi para cima mesmo. Mas no primeiro tempo, Portugal deixou os Estados Unidos jogar e elas foram apostando mais um contra-ataque. Não foi um jogo perigoso para nenhum dos lados, para ser sincero. Até os acréscimos. Foi um jogo que as americanas foram chegando, né? A Alex Morgan, que é a centroavante americana, ela participou mais do jogo, diferente do jogo contra a Holanda, que ela não teve tanto espaço, até porque as holandesas sabem da qualidade dela e não deixaram ela, né, se mexer, se movimentar. Mas é a que dava maior canseira, mas assim, um susto ou outro, mas nada absurdo como aconteceu com Portugal nos acréscimos, né? Ali, a 2 minutos dos acréscimos, 2 minutos de acréscimos, Portugal acerta uma bola na trave, incendeia o jogo, né? Assim, já mais segundo tempo vai passando, aí elas começam a ter mais posse de bola, porque elas começaram a se incendiar. Elas começaram a, pô, precisamos sair pro jogo, precisamos buscar, né? Tem até que zero, né? Porque o chute bateu na trave, né? E eu até esqueci de tomar nota de quem chutou. Eu acho que foi a. O sobrenome dela é até curioso. Deixa eu ver como está aqui. Acho que foi a Ana Capeta. O sobrenome dela é Capeta. Se eu não me engano, foi a Ana Capeta que chutou. E a bola certa na trave direita, assim, cara, um pecado. Um pecado porque. Quer dizer, é tanta luta. Eu só consigo imaginar, né? Só consigo imaginar porque é tanta luta. E você tem a bola do jogo. E um jogo que, assim, os Estados Unidos não merecia vencer. Os Estados Unidos não merecia vencer. Você fala assim, a seleção americana merecia se classificar? Não merecia se classificar mais que Portugal. Pelo que a gente viu dessas 3 seleções nesse grupo, não merecia mais que Portugal. Porque não jogou mais que Portugal. Não jogou mais que Portugal. Enfim, encarando a Holanda, Estados Unidos jogou mais que Portugal? Não. As duas seleções, Portugal enfrentando a Holanda, Estados Unidos encarando a Holanda. Estados Unidos encarando o Vietnã, Portugal encarando o Vietnã. Estados Unidos jogou muito mais que Portugal, comparando com o Vietnã, no jogo contra o Vietnã? Não. E no jogo entre as duas foi um jogo muito parelho. Eu acho que os americanos tiveram um pouquinho mais de qualidade e deram um pouquinho mais de susto, mas nada assim absurdamente assustador. 6 chutes a gol, né? Mas nada assim, cara, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Tiveram mais chances. Talvez por essas chances criadas merecessem a vitória ou merecessem passar, eu não sei. Eu sei que é uma seleção valente e, cara, eu acho que valeu o aprendizado, valeu a experiência. Elas mostraram, cara, que podem ser competitivas dentro do que elas têm à disposição no seu elenco. Individualmente falando, a seleção americana é muito superior, é 3, 4, 5 vezes superior. Mas no jogo tático, essa seleção americana, eu já tinha comentado no jogo contra a Holanda, é uma seleção muito nervosa, ela é muito emocional, essa seleção americana, essa geração, né? Tem muitas jogadoras jovens, deu uma renovada em relação à última Copa do Mundo. Então, ela é uma seleção muito emocional, muito emocional. Precisou, assim, de um momento, de um apoio da torcida para empatar o jogo contra a Holanda, e ali elas incendiaram. Por quê? É uma seleção que hoje eu vejo como uma seleção muito emocional. E ela estava muito apática, estava um pouco com desconfiança, sabe? Já sabia, obviamente, que a Holanda ia vencer e vai pro intervalo do primeiro para o segundo tempo, já sabendo que a Holanda era líder do grupo, que marcava 5 gols àquela altura. Os Estados Unidos não ia chegar na Holanda nunca. Então, em dado momento, eu acho que elas, cara, vamos empatar mesmo, né? Tá difícil de passar, tá difícil de quebrar as linhas. Elas estão marcando muito bem. As principais jogadoras não estavam no seu melhor dia também, né? Se a gente pegar aqui a Lavelle, foi uma das melhores jogadoras em campos na Lavelle, né? Uma das melhores jogadoras em campo dos Estados Unidos. A Alex Morgan teve um ou outro lampejo de bom futebol e nesses lampejos eu sempre fico observando, né, a função tática que ela cumpre como centroavante. Ela é uma baita centroavante, né? Mesmo assim, ela não teve tanto destaque porque ela também já é mais velha, né? Então ela não vai ficar saindo muito da grande área para ficar recebendo essa bola. Ela vai ficar mais fixa dentro da grande área. E mesmo fixa, a movimentação dela, né? Às vezes teve uma jogada que ela tá atrás da marcadora da zagueira de Portugal e ela toma a frente. Mas ela toma a frente assim, no posicionamento, na leitura de jogo.
que a portuguesa está correndo e ela só dá a volta, assim, toma a frente e acaba errando o chute, né, pro gol. Mas toda a movimentação dela, você vê que é uma jogadora que tecnicamente ela é muito diferente. Mas está abaixo, né? Foi uma partida abaixo dela, mais uma vez, né? Mais uma partida abaixo. Cara, a Williams, né? A Williams, a Smith, são duas boas jogadoras também, mas eu também senti que elas estavam um pouco abaixo. A Lindsey Horan, se eu não me engano, foi a que fez o gol contra a Holanda, né? Também, assim, me passa, até esse momento na Copa, me passa a impressão de ser uma jogadora muito emocional, que vai muito de momento. Ela funciona mais ou menos, ela é mais eficiente ou joga mais em função de momentos no jogo. Quando o time está pressionado, ela não é a jogadora do desafogo, por exemplo. Então tem uma série de jogadoras que ainda elas passam uma certa desconfiança. E talvez isso possa até ser bom para os Estados Unidos, possa até ser bom para a seleção americana, porque elas tiram um pouco a pressão delas, de terem as favoritonas, de terem que vencer, de chegar ao pentacampeonato. Então, eu acho que chegar nesse momento, se classificar da forma que foi, futebol que vem praticando até o momento, eu acho que elas abaixam um pouco esse oba-oba em cima delas, diminuem um pouco o favoritismo, e eu acho que nessa brincadeira elas vão ter tempo útil e hábil para ir crescendo na competição. Eu vejo os Estados Unidos como uma seleção com esse naipe, sabe? É uma seleção que cresce ao longo da competição. Você nunca pode desprezar uma seleção como essa. Eu acho que muita gente torceu, muitas das outras seleções que estão no Mundial torceram para Portugal. E essa bola na trave deve ter feito muita gente falar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? A sorte acompanha os campeões, não tem jeito. Né? Você precisa fazer por merecer, mas às vezes você precisa de um pouquinho de sorte. Não estou dizendo que aqui que os Estados Unidos vai ser campeão, mas a sorte acompanha os campeões também, né? Elas são as atuais campeãs. Então a sorte ela acompanha também, né? Faz parte. E Portugal, óbvio que a gente lamenta, né? Todo o esforço, toda a luta, toda a garra deixada, mas volto a repetir, técnica individualmente falando, a seleção americana é muito melhor, né? É muito melhor. Mas ainda tem muita coisa para mostrar nesse Mundial. Haiti e Dinamarca, cara, mais uma vez, assim, eu tinha falado sobre essa seleção dinamarquesa, para mim uma seleção muito fraca. Muito, 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 muito fraca. Uma seleção de muita força física, elas se defendem muito bem, mas mesmo nessa de se defender muito bem, o que elas deram de espaço para o Haiti empatar o jogo é brincadeira. Assim, as haitianas, poxa, assim, dá até um pouco de dó, porque elas chegavam muito perto do gol toda vez. E o último passe é curioso, porque é um nervosismo, né? É o nervosismo de fazer o gol, pô, gol na Copa, vamos fazer um gol na Copa. Assim, cara, elas conseguiam no contra-ataque, né? Elas conseguiam um bom toque de bola até chegar na grande área da Dinamarca. E quando chega na grande área, o último passe, que é para deixar a companheira livre, elas erravam, ou passavam muito forte, ou davam um passe assim a 1 metro da jogadora. Então, cara, uma pena, assim, uma pena porque elas chegaram muito, tá? Chegaram muito perto. O primeiro gol é da Harder, gol de pênalti. Elas chegaram até fazer mais um na sequência. O gol foi anulado por impedimento e muito bem anulado. E no finalzinho do jogo elas puniram, né? Volto a repetir, a posse de bola foi até maior da Dinamarca e elas tentaram ter mais o controle do jogo. Mas nos contra-ataques, o Haiti sempre dando uma canseira, né? Sempre dando um susto. Essa Mondesir, bom jogadora, né? Então, um time de muita correria, de muita resiliência, conseguiu bons contra-ataques, como conseguiu contra qualquer outra seleção do grupo. Elas conseguiram dar uma canseira na Inglaterra, conseguiram dar uma canseira. O que elas tiveram de chance contra a China foi uma barbaridade. Né? Foi um absurdo o que elas tiveram de chance contra a China e elas não conseguiam chegar ao gol. Né? Quer dizer, chegavam ao gol, mas especialmente contra a China, elas chegaram ao gol, mas erravam o chute. Elas até acertaram o último passe, mas erraram o chute. Contra a Dinamarca, uma ou duas ocasiões, elas chegaram ao gol, mas erravam o chute, erravam a finalização. Então, tecnicamente, a Dinamarca é um pouco melhor, mas assim, para mim é um time fraco. Mas vai encarar agora a seleção australiana. Eu acho que é a pior adversária que a Austrália poderia pegar desse grupo. Eu acho que
para a Austrália seria mais fácil, vocês vão me chamar de maluco, mas eu acho que seria mais fácil jogar contra a Inglaterra do que contra a Dinamarca. Porque contra a Dinamarca, os australianos vão ter que propor o jogo. É uma seleção que não propõe o jogo também. Elas vão ficar com a bola, vão circular essa bola, de repente ceder até espaço para a Austrália atacar e nessa brincadeira elas vão buscar apenas um gol, elas vão jogar por um resultado. É óbvio que para mim a Austrália é a favorita, mas contra uma Dinamarca eu não sei não, né? É um time que de muita força física, como eu falei, taticamente para atacar não é um primor, para se defender também não é nada absurdo, especialmente no contra-ataque, mas quando elas marcam em grupo, né? Elas estão fazem o jogo posicional, que assim, o adversário tá tentando tocar passe, tá tentando chegar, então vai tocando passe, vai afundando a Dinamarca no campo de defesa, aí elas são muito boas, porque tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo ali. Quando elas saem um pouquinho mais, elas cedem um monte de contra-ataque, né? A China teve uma pá de contra-ataque, o Haiti teve uma pá de contra-ataque. Não sei, talvez seja um jogo. É um jogo perigoso, né? Você dá a bola para. Sempre é um jogo perigoso você dar a bola para adversário, mas vai ser um jogo tático interessante. Mas eu acho que a Austrália, o que a gente viu até agora, eu acho uma seleção fraca, tá? Não mostrou nada assim exuberante até o momento. Uma seleção muito resiliente. Tem a sua qualidade técnica, que é acima do Haiti, que é acima de tantas outras seleções que a gente viu no Mundial. Falei agora de Vietnã. Eu acho que assim, se você comparar com Portugal, seria mais ou menos do nível. Eu acho que Portugal é até melhor que a Dinamarca, tá? Acho que Portugal é até melhor que a Dinamarca, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho, assim, não é nada demais, é o que eu falei. Eu acho, eu tinha mais expectativa em relação à seleção dinamarquesa, mas eu me decepcionei. Para mim é uma seleção fraca, fraca sim, não vai marcar muitos gols, mas vai se defender, sim, bizarramente bem. Só se não sair muito pro jogo, porque quando sai muito pro jogo é uma loucura, né? Que elas cedem de espaço é uma loucura. E o Haiti, mais uma vez, não conseguiu marcar o seu gol, né? E o que teve de chance também é aquilo. Se não faz, toma, né? A bola, o futebol, ele é cruel e ele é implacável. E foi isso que aconteceu aqui nesse jogo esse jogo de China e Inglaterra. Alessia Russo finalmente fez o seu gol em Copa, né? Boa jogadora, boa atacante da seleção inglesa. E quando eu até falava assim, eu até falei dela no jogo contra a Dinamarca, né? Pô, a coitada da Russo, ela não recebe a bola, ela fica isolada lá, fica no meio da marcação dinamarquesa. E o primeiro gol curioso é que ela constrói a jogada. Ela sai da grande área. Eu gostei do início do jogo dela, porque ela estava saindo mais da grande área, ela estava saindo para receber essa bola. Ela não estava fixa na grande área, acho que foi até uma estratégia mesmo. Depois ela começou a ficar um pouco mais fixa. Ela começou a ficar mais na grande área porque a China foi dando espaço, não precisava sair tanto, né? Acho que a ideia inicial é que a China ia marcar muito e a Inglaterra ia ter que, né, tentar furar esse bloqueio. A verdade é que as chinesas foi o famoso, como diria Rômulo Mendonça, a China nesse jogo foi o famoso convite ao prazer. Foi um convite ao prazer. Venham e sejam felizes. Porque elas estavam. Você está encarando a Inglaterra. A Inglaterra é melhor que você. Não adianta você ficar assim, ah, não vamos se apequenar, não vamos pensar pequeno. A Inglaterra é melhor que você. A China usou a mesma estratégia da Filipinas, na minha opinião. A seleção filipina. Foi inocente, foi para um jogo para espelhar, tentar sair jogando, tentar antecipar a marcação. Você vê que assim, o gol da Inglaterra é até um pouco caótico, porque ela é caótico para a China, né? Caótico para a China, porque elas não estão posicionadas para se defender mesmo, para fazer um arrolho, né? Que é o que elas deveriam ter feito. Elas não estão, elas estão, as jogadoras estão, algumas, né? Tem a linha de quatro ali na grande área, tem até cinco jogadoras, eu acho, todas muito espaçadas, elas não estão compactas e o resto do time está fora da grande área. Elas não estão naquele modo, vamos só nos defender. E aí a Russo fez, na sequência a Hemp fez também, a Lauren James, que jogadora essa Lauren James, hein? Que jogadora essa Lauren James. Jogadoraça. Ela fez dois golaços. Inclusive, ela fez um golaço que estava impedido. Eu acho que foi bem impedido, mas, cara, foi um pecado, porque ela fez um. Cara, ela dá um tapa na bola. Assim, que é uma loucura. Assim,
É surreal. É surreal. A qualidade de passe e de chute dessa jogadora é um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso. Ela já tinha feito um golaço contra a Dinamarca, né? E aqui ela só comprovou que, olha, de fora da área é uma baita jogadora, hein? É uma baita jogadora. E aí, o segundo tempo foi só cumprir tabela, né? Início do segundo tempo, a China consegue um gol de pênalti, mas, cara, poxa, o jogo inteiro controlado. O jogo inteiro. A China teve uns, tentava correndo muito, tentava adiantar a marcação. Quando atacava, teve alguns bons ataques, mas é aquela velha história. Elas têm um bom passe, mas não conseguem finalizar. Elas não conseguem finalizar. É, às vezes tiveram, acho que uma ou duas oportunidades do jogo que a jogadora avança com a bola, tem a chance do chute, chega até clarear a jogada e não chuta. Ela toca para uma companheira que está bem marcada, né? Elas buscam alguém que está bem marcado. Em vez de ela chegava até clarear a jogada para arriscar um chute, mas não sei, por falta de confiança, toca para alguém. Só que sempre tocava para alguém bem marcado, né? Então, eu imaginava uma vitória tranquila da Inglaterra, mas eu imaginava coisa assim, de 2, 3-0 no máximo. O 6-0 foi pouquíssimo até. Foi muito pouco. Porque foi um jogo extremamente fácil. Extremamente fácil. Assim, um jogo coletivo muito bonito, cara. Muito bonito. Contra uma seleção chinesa que jogou bem contra a Dinamarca. Jogou muito bem contra a Dinamarca. Achei que a China até jogou melhor que a Dinamarca. Jogou muito mal com a Haiti, mas com uma jogadora a menos conseguiu uma vitória. Começou bem quando estava com 11 jogadoras, começou muito bem naquele jeito de toque de bola, tentar ter a posse de bola, elas vão se aproximando da grande área, não chuta, mas assim, tocando muito bem a bola. E contra a Inglaterra, acho que elas foram muito inocentes. Vamos espelhar o jogo com as inglesas? Vamos. E tome pancada. E tome pancada. A mesma coisa que a seleção de Filipinas fez. Vamos espelhar o jogo? Vamos. E tome pancada. Então, porque não dá, né? Quando você tem uma adversária de qualidade do outro lado, não tem jeito. E as inglesas começaram assim. Não é que elas começaram num ritmo lento. Elas começaram em alta frequência. Em altíssima frequência. Elas começaram para definir o jogo já no começo, como elas fizeram com a Dinamarca. Vamos fazer um gol cedo para ficar tranquila no jogo, que nem a gente fez na Dinamarca? Vamos, vamos. Começaram em altíssimo nível. E aí, depois que você faz o primeiro gol, depois que faz o segundo gol, fica tudo mais fácil, né? Assim, jogaram com uma tranquilidade, né? E o destaque fica para Lauren James. Que jogadora, cara, que jogadora. O segundo gol dela, assim, ela dá um tapa de primeira que ele é para poucos. É para poucos no futebol. O tapa que ela dá ali de primeira. O gol dela impedido é uma loucura. Assim, ali ela deixa evidente que não é sorte, né? Não é sorte, é um talento puro e vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Para mim, até o momento, é o destaque da seleção inglesa. Lauren James. Anotem esse nome, porque ela tem visão de jogo, o passe dela é muito bom. Inclusive, não lembro se foi o gol da Kelly ou da Daly, que é um passe da Lauren James. Eu acho que foi o da Daly. O último gol da Inglaterra. Ela está no seu campo de defesa e ela dá um passe absolutamente espetacular, quebrando toda a linha chinesa, que estava muito avançada, né? Elas seguiram nessa pegada inocente delas de, não sei, vamos marcar mais gols contra a Inglaterra, já estamos sendo humilhadas, né? Não sei qual que é a postura, assim, é meio suicida, na minha opinião. É meio suicida porque você acaba tomando uma goleada histórica, né? Você acaba tomando uma goleada histórica, mas enfim, Inglaterra avança, avança muito fácil, muito tranquilo. Temos duas seleções aí para ficar de olho. Óbvio que nesse último jogo as adversárias não são parâmetro, mas mostram o que a gente viu na fase de grupos, mostra que é um time tranquilo, ele não se afoba, elas não se desesperam, né? Tanto a Holanda quanto a Inglaterra, elas não se desesperam. Acho que a Inglaterra começou o Mundial até com um pouco assim, desentrosado até. Elas começaram até um pouco desentrosadas, né? E aí vai ganhando confiança, vai ganhando corpo, vai ganhando mais dias de treino, jogando junto. O que a gente viu já de sinergia nessa partida
foi algo que eu acho que tende só a evoluir. Tende só a evoluir. Né? Então, tá de parabéns à seleção inglesa, porque muita gente tem a oportunidade de golear os adversários e não goleia. Estados Unidos, por exemplo, teve a chance de golear o Vietnã no primeiro jogo e não goleou. Né? E não goleou. Então, você tem que fazer isso mesmo. Porque tem jogadoras que precisam de confiança, né? A Lauren James, ela fez um jogo discretíssimo no primeiro jogo dela, na minha opinião. Contra a Dinamarca, ela já cresceu muito e nesse jogo ela simplesmente dominou o jogo. Ela arrebentou com o jogo. Ela arrebentou com o jogo. E aí a China, eu acho que, cara, foi um mundial para você deixar a ingenuidade de lado, né? Acho que ficou o aprendizado de que não dá para você ser ingênuo. Dá para você ser competitivo, dá para você fazer bons jogos, mas não dá para ser ingênuo, né? Você tem que jogar com o que você tem à disposição. Não dá para você simplesmente se abrir e achar que vai bater de frente com a seleção inglesa. Você até consegue, mas você tem que fazer um jogo de acordo com a sua capacidade. Não adianta eu fazer um, vou querer jogar que nem o Barcelona, se eu não tenho jogadores, o Barcelona do Messi, né? O Barcelona do trio MSN. Vamos lá, vamos lá. Quero jogar que nem o Barcelona do trio MSN. Se eu não tenho jogadores daquela qualidade, eu não vou conseguir jogar igual. Então eu vou jogar com o que eu tenho à disposição. Temos jogadores que correm muito, tem muito fôlego, tem muito pulmão. Opa, vamos se defender mais, né? Vamos controlar mais, vamos fazer aqui, ficar aqui no nosso cantinho. Deixa elas se desesperarem, deixa elas ir perdendo a confiança e a gente vai espetando contra-ataque, a gente vai espetando contra-ataque. Não é um jogo bonito, não estou aqui sendo um incentivador do futebol. Eu acho que tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Eu não questiono muito essa. Mas assim, o futebol é entretenimento, né? Não falo de futebol bonito ou feio, mas o futebol é entretenimento. Eu não estou aqui sendo defensor de uma equipe que renegue a bola, porque essa seleção chinesa ela tem essa característica. Elas não renegam a bola, elas querem ter a bola, elas querem ter o controle do jogo. Mas contra uma Inglaterra você não vai conseguir ter o controle do jogo. Então eu acho que foi um aprendizado para muitas seleções, um aprendizado de que, olha, a gente tem que jogar de acordo com o que a gente pode. O que a gente pode fazer? É isso. A seleção haitiana sai do Mundial e não foi goleada por ninguém. Não conseguiu marcar nenhum gol, não venceu ninguém. Não, mas não foi goleada por ninguém. Porque jogamos com aquilo que nós temos. Temos isso. O que dá para fazer mais que isso? Pô, se tentar fazer mais que isso, vai dar ruim. Então vamos jogar do nosso jeito, com aquilo que a gente pode. A gente pode surpreender. E volto a repetir, o Haiti, apesar de não ter marcado gol e ter perdido de todo mundo, teve chance contra todas as seleções. Elas tiveram chance de marcar contra a Inglaterra, contra a Dinamarca e contra a China. Mas aí faltou, eu acho que não é nem a questão da qualidade, porque chance elas tiveram, faltou o capricho, faltou a tranquilidade, porque é muito nervosismo, é uma ansiedade absurda, né? E de novo, não tô aqui sendo o cara que tá pregando um esquema de jogo que renegue a bola. Não é isso. Mas você tem que saber, você tem que ter a humildade de saber olhar e falar, cara, eu acho que não vai dar, né? Acho que não vai dar para bater de frente com a seleção inglesa. Tentaram e tomaram uma pancada assim de muitíssimo respeito, tá? O grupo fica assim: Inglaterra 6, Dinamarca 3. Tá desatualizado. Inglaterra tá com 9, né? Agora sim. Inglaterra 9, Dinamarca 6, China, deixa eu pausar esse vídeo aqui. China 3 e o Haiti ficou zerado. Só voltando para o grupo dos Estados Unidos, a Holanda terminou com 7 e aí as americanas com 5 e Portugal 4, né? Um pecado, né? Ficou muito perto dessa classificação. Muito, mas muito perto. Enfim, né, gente? Eu vou finalizar o podcast de hoje. Vamos ter seleção brasileira. A gente fica na ansiedade. Tem um jogo contra a seleção jamaicana. E a Marta prometeu que o Brasil vai passar, né? Vai prometer que o Brasil vai passar, acho que elas estão tranquilas. Só pelo que a Marta falou, eu acho que a seleção brasileira está tranquila com essa responsabilidade. Sabe que fez um jogo nervoso contra a França. Acho que entenderam os erros que aconteceram e devem fazer um jogo mais tranquilo contra a Jamaica. E a seleção brasileira tranquila deve passar pela Jamaica, sim,
de uma forma muito tranquila, porque é muito mais time, né? É muito mais time, não tem como equiparar, né? Não tem como equiparar. Encerro por hoje, deixando os créditos aqui, eu esqueci de abrir, né? espn.com.br, onde a gente acompanha as estatísticas aqui dos jogos, deixando sempre o convite aberto para você não só ouvir o nosso podcast, mas acompanhar o Mundial, porque tá muito legal, tá? Tá muito legal mesmo. Esse jogo, uma pena, cara, uma pena. Foi legal, assim, a participação de Portugal, mas uma pena. Goleada, onde a gente viu, faço convite para você procurar esses gols, porque, assim, é um absurdo. É um absurdo o gol. Assim, o chute, se você olhar os melhores momentos, você vai ter a mesma impressão que eu. O primeiro gol, você vai falar, cara, que gol cagado, né? Aí ela vai lá e mete mais um do mesmo jeito. Você fala, não é cagado. Cagado é uma pinóia, né? Cagado é uma pinóia. Jogadoraça. Inglaterra, Lauren James, fica o destaque aqui. Que jogadora. Que jogadora, tá? E a Dinamarca, vamos ver. Vamos ver até onde vai, porque na resiliência das dinamarquesas, um time de muita força física, não sei não, né? Às vezes vai surpreendendo. É aquilo que eu falei. Elas respeitam aquilo que elas podem fazer. Não adianta a gente, vamos querer jogar igual a Inglaterra. Não dá, né? Não dá. Elas respeitam aquilo que elas podem fazer. O que que a gente pode fazer? Da onde a gente pode tirar o nosso melhor? É dessa forma. Então a gente vai respeitar esse jogo. E é nessa parada que, não sei, pode acontecer alguma coisa aí, né? Pode acontecer uma coisa estranha aí na frente. É isso, tá? Agora sim, encerro. Esqueci de abrir, deixando os créditos aí, ESPN. Então, mais uma vez o destaque. Você que está acompanhando, se está gostando, deixa uma moral aí pra gente, tá? Amanhã não, hoje, né? Hoje já vamos ter dia de Libertadores, de Copa Sul-Americana, então a gente grava mais, segue nessa pegada. Tá cansativo, mas faz parte. É uma diversão, né? É uma diversão. A gente vai gravar o podcast falando dos jogos dos brasileiros na Libertadores, na Copa do Brasil, e após e ao final da rodada da Copa do Mundo, com as últimas classificadas para as oitavas de final, a gente grava mais um podcast com o resumo da Copa, tá certo? Gente, por hoje é só, e foi muita coisa. Mais uma vez agradeço, peço para deixar uma moral para gente. E agora sim, fecha a fatura, fecha a conta. Valeu demais, forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.